Minha vizinha Karen trancou meus filhos na sala de bombas da piscina, então eu destruí a vida dela. Eram 3 da tarde de uma terça-feira ensolarada, o tipo de dia perfeito que faz você se sentir grato por ter escolhido morar em um condomínio fechado, supostamente seguro. Meus filhos, Léo, com seus corajosos 8 anos, e Mia, minha pequena e doce menina de 6, estavam na área da piscina. Eu os observava da janela do nosso apartamento no segundo andar, que tinha uma visão privilegiada do pátio. Eu trabalhava de casa e o som distante de suas risadas e dos mergulhos na água era a trilha sonora perfeita para uma tarde produtiva. Era um som de felicidade, um som de segurança. A distração veio na forma de um e-mail, um cliente importante, um prazo apertado. Mergulhei no trabalho, digitando furiosamente, revisando planilhas, sentindo aquela satisfação de estar resolvendo um problema complexo. Não sei dizer quanto tempo se passou, talvez 10 ou 15 minutos no máximo. Quando finalmente me recostei na cadeira, esticando as costas, e olhei pela janela esperando ver meus filhos, o silêncio me atingiu como um soco no estômago. A piscina azul cintilava sob o sol, as cadeiras de sol estavam vazias, e não havia nenhum sinal de Léo ou Mia. A trilha sonora da felicidade havia sido abruptamente cortada. Corri para fora, ainda tentando me convencer de que não havia motivo para alarme. Eles provavelmente tinham ido ao banheiro do clube, ou talvez encontrado um amigo e ido para o parquinho do outro lado do complexo. Chamei por eles, primeiro com calma, depois com uma urgência crescente que arranhava minha garganta. Léo, Mia, nada, só o zumbido distante do tráfego na rodovia e o assobio do vento entre os prédios. Meu coração, que antes batia em um ritmo normal de trabalho, agora martelava contra minhas costelas como um prisioneiro tentando escapar. Circulei a piscina, verificando atrás dos arbustos, dentro da pequena casa de festas, nos banheiros. Cada porta que eu abria para encontrar um cômodo vazio aumentava o nó no meu peito. Foi quando meus olhos se fixaram na pequena construção de alvenaria no canto da propriedade, o lugar que abrigava os motores e as bombas da piscina. Era um lugar feio e utilitário, com uma porta de metal pesado e sem janelas. E havia algo errado. Havia uma trava de ferrolho de metal, nova e brilhante, instalada na parte de fora da porta. E o ferrolho estava passado. Foi quando eu ouvi um som quase imperceptível sob o zumbido constante da maquinaria lá dentro. Batidas fracas e irregulares. Pressionei meu ouvido contra o metal quente da porta e, por um instante, pude ouvir um choro abafado. O pânico se transformou em fúria alimentada por adrenalina. Chutei a porta uma vez, o impacto vibrando pelo meu corpo, mas ela mal se moveu. Chutei de novo, com toda a força que eu tinha. A madeira ao redor da fechadura estalou, mas não cedeu. Recuei e me joguei contra a porta com um ombro. Uma dor aguda me atravessou, mas a porta finalmente se abriu com um estrondo. O ar quente e o cheiro forte de cloro e ozônio me atingiram. O barulho lá dentro era ensurdecedor, um rugido mecânico constante. E no canto mais escuro, atrás de um grande filtro azul, estavam meus filhos, encolhidos, abraçados um ao outro, com os rostos vermelhos e cobertos de lágrimas e suor. Mia estava com o rosto enterrado no ombro do irmão, tremendo incontrolavelmente. Léo, tentando ser corajoso, olhou para mim com olhos aterrorizados. Eu os tirei de lá o mais rápido que pude, levando-os para a sombra de um guarda-sol. Depois de lhes dar água e incontáveis garantias de que estavam seguros, Léo finalmente conseguiu me contar, com a voz embargada: pai, foi a senhora Davidson. Estávamos brincando de Marco Polo e ela apareceu gritando. Disse que nossas vozes eram estridentes e que estávamos perturbando sua paz e sossego. Ela nos agarrou pelos braços, nos empurrou lá para dentro e disse que era um castigo até aprendermos a ser respeitosos. Depois ela trancou a porta. Senhora Carol Davidson, ou a Karen da Coroa, como minha esposa Sarah e eu a apelidamos, era a tirana residente e presidente da Associação de Moradores. Uma mulher de 50 e poucos anos que parecia permanentemente insatisfeita com o mundo e canalizava toda a sua amargura em microgerenciar a vida de seus vizinhos. Nossos problemas com ela começaram na semana em que nos mudamos. Léo deixou um caminhão de brinquedo na grama em frente ao nosso pátio por não mais de 10 minutos enquanto eu descarregava o carro. Quando voltei, encontrei um aviso de violação cor-de-rosa, citando uma regra obscura sobre itens pessoais em áreas comuns. Semanas depois, Sarah estava brincando com Mia em um sábado à tarde. Mia soltou uma gargalhada alta e feliz. Recebemos um e-mail com uma multa de $50 por barulho excessivo durante o horário de silêncio, que, segundo a senhora Davidson, era o dia inteiro. A gota d'água anterior tinha sido um confronto direto no estacionamento. Cheguei em casa com as compras e a única vaga disponível era ao lado de seu Lexus branco. Estacionei, talvez com um pneu tocando a linha. Ela saiu de seu apartamento como um furacão, gritando sobre como eu era incompetente e desrespeitoso com a propriedade alheia. Até aquele momento, nós tínhamos suportado. Eram assédios de baixo nível de uma mulher triste e com sede de poder. Mas isto era diferente. Ela não tinha deixado um bilhete passivo-agressivo ou enviado um e-mail com uma multa. Ela tinha intencionalmente e maliciosamente trancado 2 crianças pequenas em um espaço confinado, quente e perigoso. Chamei a polícia, é claro. O oficial ouviu minha história. Depois foi falar com ela. De minha janela, eu a vi encenar um espetáculo digno de um Oscar, gesticulando, com uma expressão de falsa preocupação, explicando que ela tinha encontrado as crianças brincando perigosamente perto da maquinaria
dormia e tinha assegurado a porta para a segurança delas, enquanto procurava pelos pais. Era a palavra de duas crianças assustadas contra a de uma adulta preocupada. O policial disse que não podia fazer nada sem provas. Naquele momento, enquanto eu segurava meus filhos e via a presunção no rosto da senhora Davidson do outro lado do pátio, a raiva dentro de mim se solidificou. Transformou-se em um bloco de gelo, frio e preciso. Ela contava com o fato de que ninguém jamais a confrontaria de verdade. Ela contava com a intimidação e a burocracia para se safar. Mas ela tinha mexido com as pessoas erradas. Ela tinha ameaçado meus filhos. Eu não ia procurar um advogado para processá-la por danos morais. Aquilo seria muito fácil. Eu ia construir uma jaula legal e social para ela, tijolo por tijolo, usando suas próprias regras e sua própria arrogância contra ela. E eu ia garantir que ela mesma entrasse e fechasse a porta atrás de si. A guerra estava declarada. A noite após o incidente foi a mais longa da minha vida. Sarah, com sua força silenciosa, conseguiu acalmar as crianças. Ela leu histórias para eles, ficou deitada entre suas camas até que seus corpos pequenos e tensos finalmente relaxassem e seus pesadelos se acalmassem, deixando apenas choramingos ocasionais que ecoavam pelo apartamento e perfuravam meu coração. Eu não conseguia ficar parado. Enquanto minha família dormia um sono intranquilo, eu me tranquei no escritório, a tela do computador lançando uma luz fria sobre meu rosto. A fúria inicial, aquela que me fez arrombar uma porta, havia se transformado em algo muito mais perigoso, uma clareza gelada e absoluta. Confrontá-la, gritar, até mesmo processá-la civilmente, tudo isso seria jogar o jogo dela. Ela se faria de vítima, choraria, mentiria. A polícia já tinha me mostrado os limites do sistema. Para que a justiça fosse feita, eu teria que construir o caminho até ela, tijolo por tijolo. Minha primeira tarefa foi me armar com conhecimento. Baixei o PDF de 150 páginas dos estatutos e regulamentos da nossa associação de moradores, o mesmo documento sagrado que Carol citava como um evangelho para justificar suas tiranias. Imprimi tudo, com uma caneca de café preto que parecia um poço sem fundo. Passei a noite inteira lendo, sublinhando, fazendo anotações. Usei marcadores coloridos, amarelo para procedimentos, rosa para regulamentos financeiros, laranja para o código de conduta do conselho. Foi como decifrar um texto antigo, procurando pelas armas escondidas em sua linguagem burocrática. E eu as encontrei. Encontrei a cláusula que exigia que 15% dos moradores assinassem uma petição para forçar uma reunião de emergência. Encontrei a seção que detalhava o direito de qualquer morador de inspecionar os registros financeiros com um aviso prévio de 10 dias úteis. E o mais importante, encontrei a joia da coroa, uma cláusula que permitia a remoção de um membro do conselho por conduta que traga descrédito à comunidade ou demonstre um flagrante desrespeito pelo bem-estar dos residentes. Eu a sublinhei 3 vezes. Ao amanhecer, a mesa do meu escritório parecia a de um general planejando uma invasão. O passo seguinte era neutralizar a maior defesa dela, a falta de provas. Pesquisei as leis de vigilância do nosso estado por horas, garantindo que cada passo que eu desse estivesse firmemente do lado da lei. Encomendei um kit de segurança completo online, uma câmera de campainha com áudio bidirecional e um campo de visão amplo, uma câmera interna discreta, que posicionei na janela da nossa sala de estar, perfeitamente camuflada por uma planta, oferecendo uma visão cristalina do nosso pátio e da calçada que levava à nossa porta. E, finalmente, uma câmera veicular de alta qualidade com um modo de estacionamento que começaria a gravar com qualquer movimento ou impacto detectado. Eu não estava criando uma rede de espionagem, estava estabelecendo um perímetro de verdade documentado em torno da minha família. Enquanto esperava a entrega, iniciei a diplomacia. Eu precisava de um exército. Comecei de forma sutil. Encontrei o Sr. Henderson, um viúvo de 70 anos, perto das caixas de correio. Elogiei as flores em sua varanda. Ele suspirou e, com um pouco de incentivo, contou a história de como recebeu uma multa de $100 porque sua mangueira de jardim, segundo Carol, estava enrolada em um padrão visualmente ofensivo. Eu ouvi com atenção, validei sua indignação. É incrível como uma pessoa pode ter tanto poder para incomodar os outros, não é? Comentei. Ele concordou com a cabeça, os olhos cansados brilhando com um fogo recém-descoberto. Dias depois, vi a senhora Garcia no parquinho, tentando acalmar seu bebê que chorava. Comecei uma conversa sobre as dificuldades de criar filhos em um condomínio. Foi o suficiente. Ela desabafou, contando como Carol tinha batido em sua porta às 21 horas para reclamar que o choro do bebê estava violando seu direito à paz e ameaçou iniciar um processo de despejo. Expliquei a ela, com calma, que isso não era apenas cruel, mas provavelmente legal sob as leis federais de habitação que proíbem a discriminação com base no status familiar. Eu vi o medo em seus olhos ser substituído por determinação. Eu não estava apenas coletando queixas, estava distribuindo munição. Quando as câmeras chegaram, passei uma tarde inteira instalando tudo. Cada parafuso que eu apertava, cada cabo que eu conectava, parecia um passo em direção à justiça. Testei os ângulos, a clareza do áudio, a sensibilidade do movimento. Meu escritório agora tinha um monitor exibindo os feeds ao vivo. A fortaleza estava operacional. Era hora de atrair a fera para fora da toca. O plano era um churrasco, simples,
legal e perfeitamente calculado para acionar cada um dos gatilhos de Carol. Convidamos os Garcia e o Sr. Henderson. A atmosfera inicial era um pouco tensa, um grupo de pessoas unidas apenas por um inimigo em comum. Mas enquanto a carne sibilava na grelha e as crianças, os Garcia trouxeram seu bebê, brincavam na grama, as histórias começaram a fluir, as multas, as advertências, a humilhação pública nas reuniões. Estávamos formando uma aliança. Exatamente às 20h30. Como eu previra, ela apareceu. Vimos-la marchar pelo gramado, com seu uniforme de batalha de shorts brancos e uma viseira de grife. Uma rainha inspecionando seus domínios descontentes. Ela parou em frente à nossa porta, e a câmera da campainha começou a gravar. A torrente de veneno que saiu de sua boca foi ainda melhor do que eu esperava. Que cheiro nauseante é esse? Vocês estão defumando o prédio inteiro. E essa música étnica horrível. Isso é uma comunidade respeitável, não uma feira livre. Recebi inúmeras reclamações. A mentira das inúmeras reclamações era sua jogada clássica. Fiquei na porta, com uma calma que a enfureceu ainda mais. Boa noite, Carol. Lamento que não esteja se sentindo bem. Estamos seguindo todas as regras do condomínio. A propósito, só para que saiba, nossa conversa está sendo gravada para fins de segurança. Apontei para a campainha. Seus olhos se arregalaram. Ela gaguejou. E pela primeira vez, eu a vi recuar. Salvei o arquivo de vídeo com o nome e exibição A. Na segunda-feira, eu estava pronto para o próximo ataque. Enviei um e-mail perfeitamente polido ao conselho, citando a cláusula 12, seção 4, e solicitando formalmente acesso a todos os registros financeiros dos últimos 2 anos. Ela tentou enrolar. O tesoureiro está de férias. Os arquivos estão sendo digitalizados. Respondi a cada desculpa com outra citação do estatuto que estipulava um prazo de 10 dias. Encurralada por suas próprias regras, ela cedeu. O fim de semana seguinte foi a auditoria. Nossa mesa de jantar desapareceu sob uma montanha de extratos bancários, recibos e faturas. Sarah, com sua mente afiada para números, criou uma planilha. Eu lia os itens, e ela os categorizava. O padrão de abuso era chocante em sua mesquinhez. Um almoço de $300 em um bistrô francês numa terça-feira, listado como almoço do conselho. O único outro membro do conselho morava em outro estado. Faturas de $500 de uma loja de jardinagem de luxo. Quando tínhamos um contrato fixo com um serviço de paisagismo, as novas e caras samambaias no pátio privado dela de repente fizeram sentido. Havia dezenas de pequenas transações, gasolina, compras de supermercado, até uma assinatura de uma revista de fofocas. Ela estava sangrando a associação, pouco a pouco, convencida de que ninguém jamais ousaria verificar. Eu tinha tudo, um dossiê completo. Seção 1, perigo infantil e falso encarceramento, com uma linha do tempo detalhada e fotos da trava na porta. Seção 2, padrão de assédio, com declarações assinadas pelos vizinhos e a exibição A em um pendrive. Seção 3, má conduta financeira, com cópias de cada recibo suspeito e a planilha de Sarah detalhando o desvio de fundos. Em uma reunião secreta em nosso apartamento, apresentei um resumo das minhas descobertas à nossa pequena aliança. A indignação no cômodo era palpável. A petição foi assinada por todos. Com a petição em mãos, contendo mais de 20% das assinaturas dos moradores, caminhei até a porta de Carol. Quando ela abriu, seu rosto exibia o desdém habitual, que se transformou em confusão e depois em medo quando viu o documento em minhas mãos. Não levantei a voz. Fui frio, formal, cirúrgico. Carol, de acordo com o artigo 5 dos Estatutos da Associação, esta é uma notificação formal de uma petição exigindo uma reunião de emergência. A pauta está anexada. Ela inclui uma moção de desconfiança para sua remoção e uma apresentação das nossas descobertas financeiras. Você tem, por lei, 15 dias para agendar esta reunião. Tenha uma excelente noite. Virei-me e fui embora, sem esperar por uma resposta, deixando-a paralisada na porta, segurando o papel que selava seu destino. A armadilha estava montada. O reino da Karen estava prestes a cair. Os 15 dias que se seguiram à entrega da petição foram uma aula de guerra psicológica. Carol, sentindo seu trono tremer, lançou uma contraofensiva desesperada. Certa manhã, todos os moradores acordaram com um panfleto colorido debaixo de suas portas. Em letras garrafais, lia-se: "Não deixe um vizinho rancoroso destruir nossa comunidade." O texto, claramente escrito por ela, me pintava como um anarquista determinado a abolir todas as regras, o que levaria a uma queda no valor das propriedades. Era uma tática de medo barata, mas eu a subestimei. Alguns vizinhos mais antigos, que valorizavam a ordem acima de tudo, começaram a me olhar com desconfiança. Ela não parou por aí. Partiu para a intimidação direta. Minha câmera veicular capturou imagens dela parada ao lado do carro do Sr. Henderson por longos minutos, apenas olhando e anotando algo em uma prancheta. Ela acidentalmente deixou seu enorme cão pastor alemão sem coleira correr na direção da Sra. Garcia, que estava com seu bebê no colo. Felizmente, o cão era dócil, mas a mensagem foi clara. Em resposta, não retaliei. Apenas preparei um resumo de uma página, factual e sem emoção, da pauta da reunião e o distribuí. Ponto 1. Votação de moção de desconfiança, citando queixas formais de assédio. Ponto 2. Apresentação de auditoria financeira independente. Eu era a voz da razão,
Ela era o caos. A noite da reunião transformou a sala de festas em um tribunal. O ar estava elétrico. Quase 100 pessoas se espremeram em cadeiras de plástico, formando facções visíveis. A pequena ilha dos poucos apoiadores de Carol, o vasto mar dos curiosos indecisos, e nosso grupo, a Aliança Rebelde, sentados juntos. Carol entrou como se estivesse caminhando para sua coroação, mas a forma como ela evitou o contato visual e apertou sua pasta contra o peito revelou seu nervosismo. Quando chegou a minha vez de falar, caminhei até a frente da sala, segurando um controle remoto para o projetor. Boa noite a todos. Comecei, minha voz firme. Eu não queria estar aqui hoje. Nenhum de nós queria. Estamos aqui porque, há algumas semanas, meus filhos de 6 e 8 anos foram trancados deliberadamente na sala de bombas da piscina por nossa presidente, como uma forma de castigo. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Deixei o silêncio pairar por um momento antes de continuar. Apresentei meu caso com precisão cirúrgica. Projetei fotos da trava ilegal na porta. Depois, exibi a de exibição A. A sala inteira assistiu em silêncio absoluto à performance de Carol em alta definição, seu rosto contorcido de fúria, sua voz gotejando veneno e preconceito. Pude ver as pessoas se entreolhando, algumas balançando a cabeça em descrença. Quando o vídeo terminou, convidei outros a falar. O Sr. Henderson se levantou, sua voz trêmula, mas suas palavras fortes. Por anos, esta mulher governou pelo medo. Tivemos medo de colocar um vaso de flores no lugar errado, de rir alto demais. Ela transformou nosso lar em uma zona de ansiedade. A senhora Garcia, segurando seu filho adormecido, falou em seguida. Ela nos ameaçou porque nosso bebê chora. Ela nos fez sentir como se não fossemos bem-vindos em nossa própria casa. A defesa de Carol foi um espetáculo de auto-engano. Ela se levantou, o rosto vermelho. Isso é um motim, um complô orquestrado por pessoas que não respeitam as regras. Eu dediquei minha vida a esta comunidade, a proteger o investimento de vocês. Eu sou a guardiã dos nossos padrões. Vocês deveriam estar me agradecendo, não me crucificando. Eu sou a vítima aqui. Sua desconexão com a realidade era tão profunda que era quase fascinante. Então, veio o golpe de misericórdia. Vamos falar de finanças, eu disse, passando para o próximo slide. Projetei a planilha que Sara e eu havíamos montado. Linha por linha, recibo por recibo, eu desmontei seu castelo de mentiras. Aqui vemos uma despesa de $300 em um bistrô francês, listada como almoço de trabalho. Curiosamente, o único outro membro do conselho presente estava fora do país naquela data. Projetei o recibo. E aqui, uma fatura de $500 de uma loja de jardinagem de luxo. Projetei uma foto que tirei naquela manhã do pátio privado dela, exibindo as mesmas plantas exóticas da fatura. Os murmúrios na sala se transformaram em um zumbido de raiva. O dinheiro deles, suado, pagando pelo estilo de vida dela. A votação foi esmagadora. Uma floresta de mãos se ergueu a favor de sua remoção. A humilhação quebrou sua fachada. Pela primeira vez, ela pareceu pequena, impotente. Ela recolheu suas coisas e saiu apressada, sem olhar para trás, expulsa do reino que ela mesma construiu. Na manhã seguinte, levei meu dossiê, agora com mais de 200 páginas, incluindo as atas da reunião, para a delegacia de polícia. Pedi para falar com um detetive, explicando que tinha novas e extensas evidências em um caso de cárcere privado e possível fraude. O detetive, um homem cansado do mundo, ouviu com ceticismo inicial, mas enquanto eu folheava o fichário, mostrando os vídeos, as faturas, as declarações assinadas, sua expressão mudou para uma de intenso interesse. A investigação oficial foi rápida. Com uma dúzia de testemunhas dispostas a depor e uma trilha de papel inegável, o caso era sólido. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de texto do Sr. Henderson, uma foto, tirada discretamente de sua janela, de Carol sendo escoltada por 2 policiais para fora de seu apartamento. Ela não estava mais usando seus trajes de grife, apenas um agasalho cinza. O processo legal se arrastou por meses. Ela teve que vender seu amado apartamento para pagar por um advogado caro que tentou me pintar como um maníaco vingativo. Não funcionou. Diante da montanha de evidências, ela aceitou um acordo. Declarou-se culpada das acusações de peculato e de uma acusação reduzida de colocar crianças em risco. A sentença: 2 anos de liberdade condicional, restituição total de mais de $15.000 para a associação, uma multa pesada e uma ordem de restrição permanente que a proibia de chegar a menos de 150 metros de mim, da minha esposa ou dos meus filhos. A mudança no condomínio foi como o sol aparecendo depois de uma longa tempestade. Um novo conselho, liderado pelo Sr. Henderson, foi eleito. A primeira ordem do dia foi revogar dezenas das regras mais absurdas de Carol. A comunidade realizou um churrasco de celebração, e o som de risadas e música encheu o ar. Meus filhos voltaram a brincar na piscina sem medo. Nós recuperamos nosso lar. Cerca de 1 ano e meio depois, a vi pela última vez. Eu estava em um supermercado de baixo custo em uma cidade vizinha, pegando alguns itens tarde da noite. Ouvi uma voz familiar e irritada vindo do caixa. Eu já disse: senhora, este cupom expirou ontem. Não posso fazer nada. Olhei e lá estava ela. O cabelo loiro impecável dera lugar a uma cor desbotada com raízes escuras. Ela usava um colete de poliéster azul com um crachá torto. Parecia cansada, envelhecida e consumida por um ressentimento profundo.
Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi um lampejo de reconhecimento, seguido por uma onda de ódio impotente antes que ela desviasse o olhar, envergonhada. Não senti prazer. Não senti nada além de um capítulo encerrado. Peguei minhas compras, fui para outro caixa e saí para a noite fria. A verdadeira justiça não estava em vê-la derrotada, estava na paz que eu sentia ao dirigir para casa, para minha família, para a vida que havíamos reconquistado.